Bom dia, oitavo ano. Hoje é a nossa última aula do mês. Hoje, dia 30 de setembro, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de estatística. Isso, na última aula, nós vimos um pouco de média aritmética, média ponderada e média geométrica, certo? Na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando com médias, só que nós vamos também observar o que é uma moda e o que é uma mediana, certo? Então, quando eu tenho uma sequência qualquer para poder trabalhar com média aritmética, média ponderada ou média geométrica, antes de qualquer sequência eu tenho que fazer o rol. Então, quando a gente for trabalhar com mediana e com moda, a gente tem que saber o que é um rol, certo? O rol é a organização dos dados em ordem crescente ou em ordem decrescente, certo? Então, sempre que eu tiver uma sequência, eu tenho que organizar esses dados, certo? De uma forma que ele fique em ordem ou crescente ou ordem decrescente, certo? Qualquer das duas que eu vou escolher não vai fazer diferença, mas o importante é eu ter essa ordem, ok? Ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Mas por que tem que estar em ordem? Porque quando eu for descobrir quem é a mediana, nós vamos precisar dessa ordem. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o que é rol, o que é mediana e o que é moda. E vamos também colocar alguns exemplos ainda de média aritmética e média ponderada, certo? Mas hoje vocês vão conhecer 3 elementos específicos. O primeiro é rol, depois a moda e por último a mediana, certo? Então nós temos aí 3 termos que nós vamos conhecer hoje para dar continuidade ao nosso assunto de estatística, certo? Então, o rol é colocar a sequência em ordem, certo? Eu já falei. Essa ordem vocês já sabem que pode ser crescente ou decrescente, ok? Eu vou pegar uma sequência normal aqui de vários números: 3, 5, 7, 8, 5, 1, 2 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 números. Então, vejam aí que eu tenho uma sequência qualquer, certo? Uma sequência qualquer aí de números. Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho que me lembrar que antes de eu fazer qualquer questão, eu tenho que organizar o rol. Então, eu não posso esquecer, porque se eu esquecer do rol, eu vou errar quando chegar na mediana. Então, se não fizer o rol, não vou fazer a mediana certa. Então, o ideal é que sempre, quando você for resolver qualquer questão de estatística, primeiro passo, lembrar do rol. Mesmo que, por algum acaso, na questão não apareça a mediana, mas você sempre vai ficar habituado a sempre colocar as questões de estatísticas na forma organizada do rol, certo? Então, vamos organizar o rol dessa sequência aí. Essa sequência, ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números. 9 é ímpar, não é isso? Mas eu posso ter sequências com números pares também. Uma sequência com 10 números. 10 é par. Se eu tenho uma sequência com 6 números, 6 é par. Se eu tiver uma sequência com 7 números, 7 é ímpar. Então, a gente vai ver que temos 2 tipos diferentes de
mediana. Uma mediana quando a sequência for a quantidade de número par e uma mediana para quando a sequência for a quantidade de número ímpar. Certo? Então, vamos organizar esse rol. Geralmente, eu gosto de trabalhar a sequência do menor para o maior. Mas se você quiser fazer do maior para o menor, não tem importância. Certo? Então, começo com 1, tenho 1, depois eu vou para o 2, depois 3, tenho um 3 aqui, um 4 eu não tenho 5, que se repete 3 vezes, tenho 7 e tenho o 8. Eu organizei do menor para o maior com todas as repetições. Então, o que é moda? A moda na estatística é o termo que mais se repete. O número que mais se repete aí na minha sequência é o número 5. O número 1 se repete também, mas o 5 ainda se supera, ainda tem um 5 a mais. Se tivessem quantidades iguais, seria o 5 e o 1, mas o 5 se repete mais vezes do que o termo 1, certo? Estão observando aí, né, que o 5 se repete mais vezes, ó. Uma vez, duas, três. Aqui só se repete duas, certo? Mediana. Mediana, a gente tem dois tipos. A gente vai calcular a mediana com essa sequência que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 números, ó. 9 números. Então, 9 é ímpar. A mediana é o termo do meio. Como ele é ímpar, eu vou pegar o termo do meio exatamente, não vou fazer conta nenhuma. Vou chegar aqui e vou ver quem é a metade, 4 para um lado, 4 para o outro, pego o termo do meio, 5. Por acaso foi igual à moda, mas necessariamente não vai ser a moda e a mediana o mesmo número, certo? Aí foi um acaso que deu 5, que é o termo do meio. Mas, se eu tiver uma sequência com números pares, que aqui tem 9, se eu aumentar e botar mais um número, vai ficar 10. Então, deixa eu só aumentar mais um número, vou aumentar lá no final. Vou botar mais um número aqui, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números. 10 é um número par. Eu não tenho meio. Meio eu tenho se eu tenho números ímpares. A sequência de números ímpares. 9 é ímpar. Mas quando eu tenho números pares, eu pego os dois do meio. Já que não tem um termo do meio, 4 para um lado, 4 para o outro, sobrou os dois no meio. Certo? Eu somo e divido por 2. 5 mais 5 e divido por 2. 5 mais 5, 10. Dividido por 2, a mediana vai ser 5. Como eu falei, por acaso a moda, a mediana dos números ímpares e a mediana dos números pares, deu tudo 5, mas isso aí é muito relativo. Isso vai mudar de sequência em sequência, certo? Agora a gente vai continuar. Vamos novamente ver rol, moda e mediana. Vamos lá.
Eu vou colocar aqui e vocês vão tentar fazer aí, certo? Vou colocar duas sequências, uma sequência com quantidade de número par e uma sequência com quantidades de números ímpares, certo? Então, vamos lá de exemplos. Vou colocar uma sequência 1 e uma sequência 2. Aí nessas sequências vocês vão organizar o rol, vão dizer quem é a moda e quem é a mediana, certo? 12, 8, 3, 9, 1, 1. Tem uma sequência de 6 números, certo? Uma sequência de 6. Então, 6, eu já sei que é número par, é isso? E embaixo eu vou colocar outra sequência. 2, 1, 2, 1, 3, 5, 2, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Então, uma sequência de números pares, ó, 6, quantidade de número par. Não é porque aqui só tem números pares, não, porque aqui tem 1, 9, 3. 6 é um número par. Então, a mediana vai ser os dois termos do meio. E aqui eu tenho 9. 9 é um número ímpar. Então, a mediana vai ser somente um termo do meio. Então, na questão 1, vocês vão fazer o rol, vão dizer quem é a moda e quem é a mediana. Na questão 1. Depois, na questão 2, vocês vão organizar o rol, vão dizer quem é a moda e quem é a mediana, certo? Então, a gente tem aí o exemplo 1 e o exemplo 2 para a gente resolver que vocês vão fazer aí agora, certo? Então, vamos organizar primeiro o rol da questão 1. Eu tenho 1, 3, 8, 9 e 12. 6 números. Já organizei o rol. Agora aqui, 1 e 1, 2, 2 e 2, 3, 4 e 5, 3, 6, 7 e 8, 3, 6, 9, tá faltando. 1 e 1, já botei, 2, 2, falta 1, 2, são 4. 2, 3, 4. Aí depois eu vou para o número 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 6, 9. Então, eu organizei. Agora, eu posso dizer quem é aí a minha moda, não é isso? Vocês vão fazendo aí. Vamos ver agora quem é a moda. Moda é o termo que se repete. Aqui é o 1. E na questão 2 é o número 2. Vamos ver quem é a mediana. Quando 9 é um número ímpar, eu vou para o meio. Ó. 4 para um lado, 4 para o outro. O termo do meio é a mediana. É o número 2. E aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega os dois no meio. 3 mais 8. Somo e divido por 2. 5,5. Veja aí que
A moda e a mediana já deu números diferentes. Aqui a moda e a mediana deu o mesmo número. Então veja que pode dar números iguais e números diferentes, certo? Então nós tivemos aí o exemplo 1, o exemplo 2. Vamos agora para o exemplo 3, porque eu já vou misturar com média aritmética, certo? Vocês aí no caderno de vocês já podem botar exemplo de número 3. Número 3, meu exemplo 3 aí. Vou colocar uma sequência, certo? Uma sequência de números. 10, 7, 8, 5, 7, 7, 10, 9, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números. Então, eu quero o rol, certo? A moda, a mediana e ainda vou botar a média aritmética para a gente calcular. E para dificultar, vou colocar a média ponderada, sendo os pesos 2. Ele diz que para cada número desse, o peso é 2. Então, tem um 2 aqui, um 2, 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 um 2 e um 2. Então, olha quanta coisa a gente vai fazer nesse nosso último exemplo aí, de questão de número 3. Então, o ideal é sempre começar pelo rol. Se você, óbvio, quiser começar pela média aritmética, a média ponderada e começar pela moda, ok. Você só não pode fazer a mediana antes de organizar o rol. Então, você pode dizer logo quem é a moda, pode calcular a média aritmética, pode calcular a média ponderada, certo? Então, vocês têm aí várias opções para poder calcular, e eu espero que vocês tentem calcular agora sozinho, uma questão bem simples, onde eu tenho várias coisas para resolver e eu vou tentar fazendo aos poucos, e eu espero que vocês tenham tentado fazer sozinhos aí. Eu vou começar organizando o rol. Vamos lá. Comece pelo 1. Só tem ele. São 10 números. Depois eu vou para o 5. É isso? Tem um 7, 2 7, 3 7. Depois eu vou para o 9. Já tenho 6 números. Opa! Tem o 8 na frente, depois é que é o 9. Aí tenho um 10, 2 10 e um 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei na minha sequência ou em crescente ou quem fez em decrescente. Não tem problema, certo? A moda, eu tô vendo aí que o número que mais se repete é o 7, ok? Vamos ver quem é a mediana. Como é par 10, 10 é par. Então, não tem o meio. Eu vou pegar os dois do meio. 4 de um lado, 4 do outro. 7 mais 8. E vou dividir por 2. Tiro a média aritmética. 15 dividido por 2, 7,5. Isso. Então, já fiz o rol, já fiz a moda, já fiz a mediana
Agora eu vou fazer a média aritmética, que é mais fácil do que a média ponderada. A média ponderada, ela não é difícil, ela só é mais trabalhosa por causa da multiplicação, depois eu tenho que somar e, por último, dividir, certo? Então, vamos lá. Eu vou somar aqui os números, certo? Então, vou botar aqui 1 mais 5, mais 7, mais 7, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 10, mais 12. Mas se você quiser logo somar e botar o resultado, pode somar. Se são 10 números, eu vou dividir por 10, certo? Então, eu tenho 6, depois eu vou apagar, tá? 7, 14, 21. É isso, somando aqui. 8 mais 9, 17. 1 mais 10, 27. 1 mais 10, 37. Mais 12. Não é isso? Para somar tudo. 6, 7, 14, 16. 3, 4, 76. 76 décimos. Nem precisa dividir, é só botar a vírgula. 7,6. Então, olha aí, já fiz a minha média aritmética. Agora a gente vai fazer a média ponderada, sendo os pesos igual a 2, certo? Lembrando que todas as contas que vocês precisei fazer essa conta de mais ou uma conta de dividir, qualquer outra tem que deixar no caderno, certo? Então, todos os pesos são 2. Vou começar aqui. 1 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 7 vezes 2, vamos ver se dá. 7 vezes 2, 7 vezes 2, 8 vezes 2, 9 vezes 2, 10 vezes 2, 10 vezes 2 e 12 vezes 2. Quase que não dá. Pela soma dos pesos, 2 de cada um. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20. Não são 10? 20. Então, essa é a minha média ponderada. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 2, 20. 12 vezes 2, 24. Tudo isso some 20. Agora, vamos somar, não é isso? 12 com mais 14, não é isso? 12 com mais 14, 26. 14 com mais 14, 28. 16 com 18, olha lá, 20 com mais 20, 40, 58. 16 com 24, 6 e 4, 40. Isso. Olha aí pra gente somar. Quem quiser pode somar tudo de uma vez só ou fazer uma soma de uma forma diferente. Não tem problema, certo? A adição vocês podem fazer de qualquer lugar. Certo? 9, 10, 11, 12, 13, 15.
152,20 avos. Vamos agora dividir. Certo? 6 vezes 2 é 12, 7 vezes 2 é 14, se botar 8 vai passar. 7. Sobra 12. Põe o 0 e a vírgula. 6. 7,6. Deu igual o resultado. Olha aí. Um resultado de 7,6. Olha aí a média aritmética e a média ponderada. Então agora você já sabe o que é um rol, uma moda e uma mediana. E a média aritmética, vocês já sabem, e a média ponderada também. Agora eu vou colocar uma questãozinha dessa aí, enorme, para vocês fazerem em casa, certo? Só que eu vou colocar duas sequências. A primeira com uma sequência de números pares, claro, quantidade de número par, e uma sequência de quantidade de números ímpares, para vocês calcularem a mediana das duas formas, certo? Coloca a data e casa. Primeira questão, eu vou colocar a primeira sequência, certo? 18, 20, 18, 2 e 60. Uma sequência com números ímpares, certo? Aí você vai dizer quem é o rol, quem é a moda, quem é a mediana, quem é a média aritmética, certo? E vai calcular a média ponderada, certo? Aí, em cima, eu vou botar os pesos. 1, 2, 2, 1. E 1, certo? Isso aqui é a sequência e aqui é os pesos. Cuidado quando for colocar o rol é só da sequência, tá certo? Aí você vai calcular o rol, a moda, a mediana, a média aritmética e a média ponderada. A sequência com 5 números, certo? Olha aí a sequência com 5 números. Vocês só vão usar o peso para fazer a média ponderada, certo? E agora vou colocar a questão de número 2, uma sequência um pouco maior aí, certo? 7, 4, 4, 4, 7, 7, 8, 1, 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Aqui eu tinha 5, uma sequência 5 é número ímpar, e aqui eu tenho 10, a sequência é um número par. Então, novamente, vocês vão dizer quem é o rol, tá? Vocês deixem espaço aí. Quem é a moda, que aqui eu não tenho mais espaço. Quem é a mediana, quem é a média aritmética e quem é a média ponderada, certo? A moda média ponderada sendo os pesos. São 10 números, eu vou botar aqui os pesos. 1, 1, 1,
1, 2, 2. O 7, o peso é 1. O 4, o peso é 1. 4, o peso é 1. 4, o peso é 1. Cuidado quando for organizar o rol, para não trocar os pesos e acabar colocando o peso no lugar errado, certo? Então tem que ter muito cuidado quando for fazer essa atividade, ok? Então vocês têm a questão 1, a questão 2. Então, bons estudos aí, boa atividade e boa aula.